dentro da barraca, Deus começou a ministrar meu coração e me falou de uma forma muito clara, muito aberta, me fazendo a seguinte pergunta: onde está o seu controle? Sou o Wanderson Gonzaga, legendário 17153. Estou a serviço do legendário número 1, Jesus Cristo. E hoje estamos aqui novamente com vocês em mais um episódio do programa Histórias Dignas de Serem Contadas. É um prazer, é uma honra podermos nos dirigir a você, nossos telespectadores, nossos seguidores, vocês, pessoas que estão do outro lado da tela nos assistindo. Que o Senhor possa estar falando ao seu coração através de mais um testemunho, de mais uma história digna de ser contada que nós estamos trazendo para cá hoje. Nesse programa, estamos trazendo hoje mais um homem inquebrantável que entendeu o chamado do legendário número 1 para compartilhar com você que está aí na telinha nos assistindo. Esse cara, ele tem sido um cara muito especial na minha vida. Nós nos conhecemos na montanha, tivemos a oportunidade, eu tive a honra de viajar com ele lá para BH para servirmos num REC lá em Belo Horizonte. Passamos bastante tempo juntos, eu pude conhecer melhor a história dele. E é um grande amigo, é um cara que, uma vez legendário, sempre legendário. Não importa a hora, não importa a situação, ele sempre estará com a gente. Então eu tenho tido a honra de caminhar com esse meu querido irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa Histórias Dignas de Serem Contadas. Legendário número 20480, Marcelo Jansen. É uma honra te receber aqui, meu irmão. Obrigado, queridão. Obrigado, Wanderson. Para mim é uma satisfação, uma honra também estar aqui com você. E que legal, obrigado pelo convite. Eu acredito que tem sido bênção, que Deus já tem feito, já tem ministrado os corações das pessoas que estão acessando esse conteúdo especial. Muito bom, legal. Marcelo, então vamos entrar direto no nosso assunto, na nossa conversa, porque o pessoal aí tá curioso, né, cara? Afinal de contas, eu fiz uma propaganda de você aqui, né? Então vamos lá, me diga, quem era você antes do REC, antes de ir pra montanha? Bem, eu sou Marcelo, casado com a Silviane, minha esposa querida, tenho 3 filhas maravilhosas. Antes do REC eu vivia um momento delicado, eu vou dizer. Estou na igreja já há mais de 20 anos. Sim, eu me converti com quase 7 anos. E estou na igreja há algum tempo e frequentei alguns retiros. E aí o que eu percebo é que alguns retiros se repetem, o enredo muitas vezes se repete. Há uma ministração, há um momento de reunião, há um momento de oração. Louvor. E por algumas vezes eu via os legendários, as camisas laranjas, eu cheguei a fazer piada, sabe? Eu lamento por isso, me arrependo disso e hoje eu entendo o que é isso. Aliás, não estou com a minha aqui hoje porque eu levei até a costureira para colocar alguns outros pets dos RECs que a gente serviu. E ela não me entregou hoje. Mas o fato é que eu vinha numa situação, de uma história que eu estava me sentindo mal. Então eu pensava, poxa, esses caras, o que eles vão dizer para mim lá na montanha? Eu cheguei a fazer piada, dizer que eram os escoteiros da igreja. E o que eles fazem? Fazem lá uma fogueira no meio do mato e tal. Eu não via assim muita relevância no trabalho dos legendários porque não os conhecia. E pela minha ignorância de não conhecer, eu cheguei a fazer um julgamento bastante equivocado. Mas eu aceitei o desafio. A minha história é mais ou menos a seguinte. Eu desde muito cedo me obriguei a correr atrás do prejuízo. Desde muito cedo eu tive que resolver as minhas questões. A exemplo de, por exemplo, procurar uma escola para mim, para eu estudar, isso sendo adolescente. Procurar meu trabalho, antes dos 14 eu fui atrás de trabalho, fiz uma série de coisas. Então eu me condicionei a resolver as minhas questões e isso de alguma forma contribuiu para que eu confiasse muito na força do meu braço. Então quando se pensa em autoconfiança, eu sempre me senti o cara que vai para cima, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja se arrastando, mas vai para cima, tem que fazer, tem que resolver, é o que tem para hoje. Engole o choro e vida que segue. Vida que segue. Então eu sempre me via dessa forma, alguém que tem que correr atrás. E às vezes você olha para o lado e você não tem com quem contar. E por muitas vezes eu fiz isso até com o próprio Deus.
Muitas vezes eu achava assim que eu tinha que ir até o final dos meus recursos. Enquanto eu tinha força, enquanto eu tinha dinheiro, enquanto as minhas relações me permitiam resolver os meus problemas, enquanto eu tinha condições, tinha habilidades para resolver as questões, eu sequer pedia orientação, ajuda de Deus. Eu só buscava a Deus, eu só pedia que Deus entrasse com providência quando acabavam os meus recursos, quando acabavam as minhas possibilidades. Isso é uma coisa que eu lamento muito e por vezes é como se eu estivesse tratando a Deus como uma seguradora. Você só aciona quando deu ruim, quando deu sinistro. Um recurso, né? Isso. Um recurso. É só como um recurso. Então, mais ou menos assim, Deus, agora eu preciso da tua ajuda. Até então eu não precisava, mas agora eu preciso. Sim. E para mim o ir para o REC, o Reto Extremo de Caráter, trouxe uma série de experiências especiais para mim. Mas antes de chegar até o REC, eu era alguém que me condicionava a fazer isso, a resolver as coisas com a força do meu próprio braço. Quanto a atividades físicas, por exemplo, eu sempre fui um cara dedicado, sempre pratiquei esportes e tal, continuo fazendo isso até hoje, mas assim, caminhando pela montanha, eu percebi uma coisa bastante interessante. Deus falou comigo de formas que até então eu não imaginava que Deus falaria. É mais ou menos Deus me dizendo assim, você achava que conhecia alguma coisa a meu respeito. Eu estou me revelando um pouquinho mais para você. E aí talvez eu esteja falando para alguém aqui hoje que acredita que já conhece bastante de Deus, já conhece muita coisa de Bíblia. Legendários é uma experiência e uma oportunidade bem interessante para você conhecer um pouquinho mais de quem é Deus e como Ele trabalha e quanta coisa fantástica Ele pode fazer na vida de alguém que se abre e permite que Deus fale na vida dele. Exatamente, cara, que incrível. Eu tenho recebido muitos legendários aqui e cada um tem a sua história, né? Cada um era de uma forma antes de chegar na montanha conosco. Mas quando a gente volta da montanha, parece que a gente combina algo para dizer, né? É incrível. Coisas de montanha, né, Marcelo? Mas, Marcelo, me diga uma coisa. O que te levou para o REC? Bom, eu estava vivendo um momento bastante complicado, assim, sabe? Estava numa rotina de trabalho grande, uma carga de trabalho bastante grande, um volume grande, bastante estressado. É como se eu não visse resultados do meu trabalho. Então eu não estava satisfeito com os resultados de todo o meu esforço. Então eu me sentia azedo, irritado, incomodado, assim, sabe? Era como se eu quisesse que Deus fizesse algumas coisas e Ele não fazia aquilo que eu esperava. Então, por vezes eu criei expectativas e muitas delas foram frustradas, porque Deus não atendeu aquilo que eu pedi, aquilo que eu esperava que acontecesse. Então chegou uma situação assim em que eu me deparei com a situação de não entender o que estava acontecendo. E aí, num sábado, eu falei para minha esposa, amanhã, querida, eu não estou a fim de ir para a igreja. E aí ela, tudo bem, nem me questionou, não me disse nada do tipo, não, querido, vamos, ou mesmo. Não, ela simplesmente silenciou. Se calou. Depois ela me contou que foi orar. Mas eu tinha dito, no sábado à noite, não vamos para a igreja amanhã. No dia seguinte, no domingo, isso me emociona. No domingo de manhã, eu estava no sofá, assistindo o culto. Azedo, incomodado, irritado, assim, sabe? O café foi sem açúcar, bem sem açúcar. E aí, rapaz, quem é que estava iniciando o culto? Quem é que estava ministrando o início do culto? Pastor Paulo Davi. Um grande abraço a ele, alguém que eu estimo e eu admiro muito. Grande homem. Pastor Grande Paulo homem. Davi, iniciando o culto, e ele dizia, irmãos, nos 30 dias do mês, cerca de metade, 15 dias, eu me sinto bem. Nos outros 15 dias, eu me sinto mal. Sim. E por algumas vezes eu me deparava com essa situação. Eu quero ir lá, eu quero estar lá, na casa do meu Deus, servindo ao Senhor. E era um dia que, ao que parece, ele se sentia bem. E eu em casa, sentado no sofá, azedo, porque Deus não respondia a minha oração do jeito que eu queria. E eu creio que Deus usou o pastor Paulo Davi. Foi um instrumento de Deus para me dizer, levanta daí. Quando minha esposa volta do mercado, eu falo para ela, querida, a gente vai à igreja à noite. E ela não me questiona. Vamos. Foi orar. Ela tinha ido orar já Foi no sábado à agradecer noite. daí, né? Aí Foi orar para agradecer ao Senhor. Isso. No domingo à noite, eu cheguei aqui e já as inscrições para o REC estavam abertas.
eu sabia que estava na iminência de acabarem, né, acabar as inscrições. Antes de iniciar o culto, eu procurei um dos legendários para me orientar o que fazer para fazer a inscrição, né? Ele me disse, você pode ir no final do culto? Eu falei, não, eu gostaria de fazer já, para não correr o risco, porque eu vim de casa já determinado, eu quero fazer isso. É como se eu estivesse dando uma chance para Deus de me abençoar, de falar comigo. Sim. É porque às vezes a gente tem um coração bastante arrogante, um coração assim, não, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo dessa forma. E um coração assim, Deus resiste, é o que diz a Bíblia. Eu estava com meu coração fechado, estava angustiado, azedo. É como se eu quisesse que Deus falasse no tempo e do jeito que eu entendia que era o adequado. Então eu cheguei à igreja no domingo à noite, procurei fazer minha inscrição, não sei dizer exatamente o que aconteceu, mas o sistema não funcionou. Aí quem me atendeu, o pastor Sabadini, ele me disse, vamos fazer o seguinte, amanhã você me procura, amanhã a gente faz. Eu falei, não, eu gostaria de pagar já. Para eu não ter oportunidade de repensar, eu quero fazer agora. E aí eu paguei, deixei pago. No dia seguinte a gente resolveu todas as questões formais e fiz a minha inscrição. E assim, antes de ir para o REC, eu estava angustiado, estava com meu coração apertado, eu precisava que Deus falasse comigo. Era como se Deus tivesse silenciado por um tempo, e hoje eu entendo que me preparando para esse momento, para essa ocasião, e isso aconteceu na montanha. Isso é uma coisa fantástica. Eu já gostaria de comentar. Incrível, né, Marcelo? Incrível como Deus age. Sim. Na realidade, a gente acha que nós agimos, mas que nada. Nós não somos nada e nem ninguém, né? Mas Ele está por trás ali agindo. De um cara que achava que os legendários eram escoteiros, que iam para a montanha e acendiam uma fogueira, né? Hoje é um dos nossos aqui, né? Um dos grandes legendários de Curitiba. Aliás, eu gostaria de fazer uma correção. Quando penso nesse comentário bastante ignorante que fiz de escoteiros, hoje eu reconheço cada um dos legendários como verdadeiros combatentes da tropa de elite de Deus. Ótimo, ótimo. E a gente glorifica a Deus, Marcelo, por isso. Amém. Porque, como você pensava, muitos homens, até que estão nos assistindo aqui, têm o mesmo pensamento. Eu fiz alguma piada. Fazem piadas. Eu tenho amigos que estão assistindo, hein? Que fazem parte do meu contexto de vida, que até hoje brincam comigo. Daí chegou o abóbora, chegou o fanático, chegou não sei o quê. Mas, cara, porque ainda não experimentaram. Não conheceram, não tiveram experiência. Não conheceram, entendeu? Mas enfim, estão perdoados, tá? Marcelão, me diga lá. Quais eram as suas expectativas para esse tempo lá? Afinal de contas, você estava saindo do teu lar, da tua casa, deixando a sua esposa, deixando seus filhos, para ficar 72 horas na montanha. Tinha alguma expectativa aí dentro e quais eram? Então, como comentei anteriormente, eu frequento a igreja já há mais de 20 anos. Então, cerca de metade da minha vida eu passei na igreja e eu sou grato a Deus por isso. E desde então eu entendo Deus trabalhando em minha vida uma série de coisas. Então eu frequentei uma série de retiros, eu participei de uma série de eventos na igreja. E eu tive receio de que fosse mais do mesmo. Eu tive esse receio. Então a minha expectativa foi no sentido de, vamos lá para ver o que Deus vai fazer. Então, como eu pensei mais uma maneira equivocada de vamos dar uma chance para Deus, para ver se Ele fala com a gente. Na verdade, eu gostaria muito que Deus respondesse a alguns anseios do meu coração, da minha alma. E eu cheguei sem grandes expectativas. Eu cheguei para o evento dos legendários pensando da seguinte forma: pode ser que Deus queira me tirar do meu contexto, me levar para uma montanha e falar comigo lá, de uma maneira diferente. Eu pensei nessa hipótese, mas sinceramente eu não fui tão... não estava assim tão... eu estava um pouco desacreditado diante do contexto que eu estava. E volto a dizer, estava estressado, trabalho. Então, se eu chegasse do trabalho, no final do dia chegasse do trabalho e deitasse no sofá, apagava. Estava irritado, não estava afim nem de ir para festinha e churrasco de amigo que chamava. Eu cheguei a rejeitar. Eu estava azedo, me sentia azedo. Eu entendia que não era uma boa companhia. Então eu estava angustiado mesmo, assim, angústia da alma, assim, sabe? E graças a Deus que Deus teve misericórdia de mim e me abriu essa oportunidade.
Então, quanto à expectativa, eu cheguei com pouca expectativa, mas a expectativa começou a mudar logo no início do evento. Legal, e era isso aí que eu ia te perguntar, né? Porque, cara, alguns homens chegam aqui, alguns legendários, e falam, cara, eu tinha uma expectativa tal, né? Outros, olha, eu não tinha expectativa. Outros, eu tinha uma expectativa pequena e tal. Mas você já está me colocando a sua expectativa. Falando em expectativas, já que você ia entrar nesse assunto, conte pra gente um pouco, então, como elas ficaram depois do início dos legendários. Depois que você chegou no local de saída, essas suas primeiras horas aí, porque eu acho que essa expectativa aí mudou, né? Então, eu cheguei com a expectativa baixa, mas logo ao início eu comecei a perceber que havia uma organização diferente, havia uma estrutura diferente, havia um tratamento diferente. Então eu comecei a entender que todo o retiro, vamos dizer assim, entre aspas, todo o acampamento seria diferente. Então, nas primeiras horas do evento, do nosso reto extremo de caráter, eu comecei a perceber que algumas coisas seriam bastante diferentes do que eu estava já habituado, com o que eu estava habituado. Vamos chegar em determinado local, vamos andar de ônibus até um determinado local, seremos recepcionados por alguém que vai estar cantando um louvor, e depois vai ter uma ministração, vai ter um culto, aí vai ter... Coisa básica de retiro, né? Isso, vai ter um culto, aí eu vou fazer mais uma última oração, todo mundo vai dormir, no dia seguinte acorda ali pelas 8 da manhã, vai ter um café colonial e tal, já que a gente vai para a montanha, imagino que seja um café colonial e tal. Então eu criei essa expectativa, opa, vai ser uma coisa diferente mesmo. Isso começou a mexer comigo. Então nas primeiras horas eu comecei a perceber que, uau, a coisa é diferente. Então nos primeiros momentos eu percebi que havia uma estratégia diferente, havia um trabalhar de Deus diferente. E quando você está com o coração aberto é mais fácil de Deus falar. Mas eu estava com o meu coração fechado. Eu ainda estava com o meu coração fechado. Mas eu comecei a perceber que toda a movimentação já era diferente de tudo aquilo que eu conhecia até então. Então alguém que já havia frequentado uma série de eventos, uma série de retiros, eu comecei a perceber que Deus estava fazendo uma coisa diferente, algo novo. Caramba, e só está começando, hein? Só início. Marcelo, me diga lá, o que mais te impactou nessa primeira etapa do evento, nesse primeiro dia do REC, teu primeiro dia ali, as suas primeiras 24 horas na montanha, o que mais te impactou? Bem, eu já vinha de uma situação de silêncio de Deus, isso me deixava com o coração muito apertado, muito dolorido, porque eu tinha uma série de situações na minha vida que eu precisava que Deus respondesse. Situações relativas ao meu trabalho, a minha insatisfação com a minha carreira profissional, a minha insatisfação em relação às finanças, em relação à própria igreja. Digo eu em relação à igreja. Aliás, a PIB é uma bênção para a minha vida. Tem sido uma bênção para minha esposa, para as minhas filhas. Minha família tem sido muitíssimo abençoada pela igreja. Mas eu estava assim, com meu coração fechado, né? E aí, na primeira caminhada, eu percebi isso. Estando eu com o coração fechado, o silêncio de Deus permaneceu. Mas mudou isso na madrugada do segundo dia. E aí aconteceu uma coisa fantástica. Deus rompeu o silêncio. Acredito até que Deus já estava falando, só eu que não estava ouvindo. Eu que não estava entendendo tudo o que estava acontecendo, porque o meu coração estava muito fechado, estava, como eu disse, eu acho que o termo para mim, né, seria, estava azedo. E eu estava dentro da minha barraca. E eu sempre fui alguém que gosto muito de planejamento, de organização, de previsibilidade, de saber o que vai acontecer, até mesmo para eu me preparar para isso. Então, Organograma, né? Eu gosto da ideia de me preparar, saber o que vai acontecer e tal. E como Deus não estava me falando o que iria acontecer, Deus não me deu nenhum sinal, nenhuma ideia do que viria pela frente, isso estava me deixando angustiado. Dentro da barraca, um silêncio lá fora. E aqui dentro eu angustiado e chorando. Estava sozinho, eu e Deus, dentro da minha barraca. E eu chorava lá dentro e falando com Deus, Senhor, até quando vai assim? Até quando o Senhor vai continuar nesse silêncio? E aí Deus começou a ministrar meu coração sobre o controle.
Eu sempre fui alguém que precisava ter o controle na mão. Eu preciso saber o que vai acontecer. Eu preciso saber o que vem ali adiante. Para eu não ser pego de surpresa. Para eu me precaver. Isso em relação a tudo. Vamos fazer uma viagem? Planeja antes. Vamos fazer uma aquisição nova? Planeja antes. Até coisas mais simples, mais básicas, mais elementares de uma logística. Vamos a um restaurante, aí primeiro saber onde fica, quem vai, reserva de mesa, quem pode participar, quem vai de carona. Sim. E coisas que eu não precisava fazer, correr atrás. Mas o meu perfil, de alguma forma, sugere que é interessante a gente se precaver com tudo e planejar tudo, né? E sempre foi muito angustiante para mim isso. Eu ter o controle na mão, eu precisava ter o controle e saber o que iria acontecer, previsibilidade. E eu percebia que muitas coisas não estavam acontecendo como eu gostaria que acontecesse. Então as coisas estavam fugindo do meu controle. Em várias coisas. O teu padrão ali já tinha ido por água abaixo fazia tempo. Desde o início do REC, né, dos Legendários, meu controle já tinha ido por água abaixo. Ou seja, aquilo que eu planejava, aquilo que eu acreditava que iria acontecer, não aconteceu. Aliás, de todo o meu planejamento, nada aconteceu como eu esperava na montanha. E dentro da barraca, Deus começou a ministrar meu coração e me falou de uma forma muito clara, muito aberta, me fazendo a seguinte pergunta: onde está o seu controle? E nesse momento eu já estava antes orando e dizendo: Senhor, até quando? Por que o Senhor não me responde? Aponta onde é que estão os meus erros, os meus problemas, eu quero corrigir, eu só preciso que o Senhor fale comigo, me dirija, me diga o que tenho que fazer. E a resposta de Deus foi uma pergunta: onde está o seu controle? E aí eu comecei a entender que muita coisa na minha vida eu acabava oprimindo as pessoas que estavam comigo. Às vezes eu acabava oprimindo a minha esposa, oprimindo as minhas filhas, porque eu queria que as coisas acontecessem daquele jeito. Então é a roupa, é o cinto do carro, e eu sempre estressadão com um monte de coisa assim desnecessária. E teve ocasião assim de as finanças apertarem bastante também, assim, sabe? E eu começar a falar: Senhor, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa. Eu procuro entregar os meus dízimos, comecei a me justificar diante de Deus. Eu me justificar diante de Deus, Deus não precisa das minhas justificativas, porque Ele conhece tudo. Sim. Eu comecei a dizer: Senhor, tem uma coisa errada, porque eu estou procurando fazer a minha parte. Ou seja, eu estava cobrando a Deus. E Deus vem com essa pergunta: onde está o seu controle? E nesse momento eu percebi assim que é como se o controle virasse uma espécie de areia que fugia pelos vãos dos dedos. E Deus continuou ministrando no meu coração dizendo assim: você não tem o controle. Você não precisa do controle. Deixa o controle comigo. Uau. A gente está aqui conversando, mas eu imagino que tem alguém que vai ter acesso a esse conteúdo e talvez seja a situação da tua vida. Deus falou para mim, e pode ser que esteja ministrando no seu coração: você não precisa ter o controle de todas as coisas. Deixa o controle com Deus. Ele que sabe o que precisa ser controlado. Ele sabe o que é que deve acontecer. Teve uma ocasião, isso nessa experiência de montanha, que eu vi como que uma espécie de uma peça de quebra-cabeça, uma única peça de quebra-cabeça. E eu não entendi aquilo. Isso, depois de Deus já algumas vezes estava ministrando meu coração na caminhada, e eu não entendi aquilo. Depois Deus começou a ministrar meu coração no seguinte sentido: você não precisa conhecer todo o quebra-cabeça, só precisa entender que Deus sabe a posição de cada uma dessas peças. Ponto. Então você não precisa do controle. Deixa o controle comigo. Foi o que Deus começou a ministrar no meu coração no segundo dia, na madrugada do segundo dia. Uau. Cara, que incrível, né? Que experiência incrível. Foi para mim foi fantástico. E cada um de nós que vamos ali temos nossa experiência. E uma coisa mais legal ainda, mais incrível, é que toda vez que a gente volta para a montanha, a gente se pega na barraquinha de novo, chorando, fazendo algumas perguntas, e Deus respondendo a gente com outra pergunta. Cara, Deus é demais, Deus é incrível. Glória a Deus. Mas Marcelo, me diga lá, quais as suas experiências pessoais, então? Você já está contando algumas pra gente, mas eu queria saber de alguma experiência pessoal tua que você trouxe da montanha, que hoje isso faz parte da sua vida. Então, eu, como disse, eu gostava do planejamento, né?
E aí, voltando do REC, eu já tinha programado uma viagem de férias com a família. Nós tínhamos um ponto final, que seria no Rio Grande do Sul, em Gramado. A gente tinha programado com a minha família. E as minhas filhas estavam felizes da vida e uma série de expectativas, né? Aí elas estavam também tão impactadas com o que aconteceu nos Legendários, no retorno, na recepção na igreja, que para mim foi muito impactante também. Vê-las já com o uniforme delas, com as camisetas, né, com tudo laranja já, né? E a surpresa em casa depois, com o bolinho e as cartinhas das minhas filhas dizendo: papai, eu te amo, eu sou filha do Legendário. Foi um negócio fantástico. Foi isso muito quebra a gente, muito, né? Isso quebra a gente. Foi impactante. Aí, conversando com a minha esposa e com elas, minhas filhas, a gente resolveu antecipar a nossa viagem. Nós tínhamos já a viagem marcada, com reserva de hotel e tal, mas seria um pouco mais para frente. Nós saímos 2 dias antes para fazer uma aventura. As minhas filhas, elas toparam a ideia. Então assim, bom, eu conheço uma série de cidades em Santa Catarina. Resolvemos pegar o carro e descer pela estrada. E qual que era o pensamento? Vamos entrar nas cidades, que algumas que a gente já conhece. Se a gente tiver vontade de ficar, a gente fica, procuramos um hotel e tal, e vamos lá, né? Mas eu cometi o mesmo erro de antes do REC. Eu não orei. Eu não pedi orientação de Deus. Tinha o seu planejamento. Eu tinha o meu planejamento. Estava tudo certo já. Tudo tranquilinho. Quantos quilômetros a gente vai andar e tal, onde comer. Tá. Pegamos estrada. E fomos. Paramos na primeira cidade, gostamos e tal. Vamos procurar hospedagem. Não encontramos. Incrivelmente, nós não encontramos hospedagem que tivesse disponibilidade de quarto, ou o preço era muito alto. Lembrando que era uma época de pandemia, né? Sim. Houve uma flexibilização das restrições, mas era época de pandemia. O teu REC foi o REC da pandemia? O 274. 274. Acho que foi o terceiro REC. Bem, descemos. Chegamos naquela cidade, era Garopaba. Sim. Maravilhoso lugar. Fantástico. Não encontramos hospedagem. Aí seguimos adiante. Eu não lembro agora se Imbituba ou Garopaba vem antes, ou estão ali juntas. É que a ideia era ver as baleias. Garopaba é antes de Imbituba. Isso, então passamos por Garopaba procurando hospedagem e depois seguimos para Imbituba com a ideia de ver as baleias. E não encontramos hospedagem. Bom, não deu certo aqui, vamos seguir adiante. O segundo ponto que a gente pensou em parar seria a laguna, pensando em ver os botos lá na Bahia. Bem, também não encontrávamos nem lugar para comer. Estava tudo fechado. Tudo fechado. E aconteceu o absurdo de chegarmos à frente de um hotelzinho, bem simples. Tinha esgotado as nossas buscas, até procurando em site, não sei se eu posso falar, mas procurei no Booking. Sim. Procurei no Booking e depois não a gente encontrei. Coloca o bip ali. Tá bom. Procurei e não encontrei. E aí chegou o cúmulo, o absurdo de chegar à frente de um hotel. Aí ficava muito próximo de um posto, nós abastecemos e perguntamos: olha, sabe dizer e tal? Porque a luz estava acesa na frente, a porta era uma porta de vidro, estava fechada, é claro, né, porque a gente chegou tarde. E aí tinha uma pessoa no segundo andar daquele hotel e era para ser o atendente. Nós chegamos, encostamos o carro na frente do hotel, o atendente nos viu, virou as costas e entrou para dentro do hotel. E nós ficamos lá tentando falar com alguém e nada. Aí eu falei com minha esposa: vamos seguir, vamos continuar. Aí as minhas filhas começaram a falar: pai, eu tô com fome. E aí já era tarde da noite. E aí a gente conseguiu achar uma pizzaria. E isso depois de muito andar. Andar por umas ruas até, ruas secundárias, né? E aí achamos a pizzaria. E continuamos procurando em site e não achava, né? Perguntei pro garçom: você conhece algum hotel aqui da região, assim? Aí ele disse: olha, amigo, eu não sou daqui. Tudo bem, continuamos. Aí uma outra moça veio trazer a bebida, era uma garçonete. Perguntei: você conhece algum hotel? Contei a história toda, que a gente estava de viagem de passagem e tal. Ela falou: moça, eu comecei a trabalhar aqui faz pouco tempo, eu conheço pouco aqui a região. Ok. E o tempo foi passando, minhas filhas, né? Quando você está sozinho é uma coisa, quando você está com a família é outra. E aí todo aquele controle que eu tinha,
eu comecei a pensar, Senhor, tenha misericórdia. E aí eu ouvi de novo Deus me fazendo a seguinte observação: você não ora. E aí aquilo ali foi um choque para mim, assim, sabe? E aí eu falei com a minha esposa, querida, eu preciso admitir uma coisa que eu cometi, mais um erro que cometi. A gente fez tudo isso e mais uma vez eu deixei de orar, porque eu confiei novamente no meu planejamento. Coisa que eu já tinha feito em outras ocasiões, com elas. Sim. Isso muitas vezes a gente fez. E aí chegou o momento de ir embora. E aí as minhas filhas precisavam ir ao banheiro e eu disse para ela, querida, aquela moça do caixa vai dizer onde a gente vai dormir. Eu disse isso pela fé. A gente orou antes. Aquela moça do caixa vai dizer onde a gente vai dormir. E aí elas foram pro banheiro. Eu falei, quando você voltar eu vou ter a resposta. E foi isso que aconteceu. Olha só. Eu fui até aquela moça, contei a história toda, expliquei sim. e tal. Ela, tem um hotel aqui assim, 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 assim. Hotel Silvestre, não sei se pode falar depois, você corta. Hotel Silvestre. E eu falei, olha que legal. Aí eu achei no Booking, até então não tinha encontrado. Incrivelmente, isso nem aparecia. Não tinha encontrado, aí achei no Booking, liguei. Aí tinha uma tarifa lá, e eu contei a história pro atendente. Ele falou, inclusive, eu vou fazer uma taxa diferente para você. Olha só. Barateou o preço, isso porque eu reconheci o meu erro e pedi a Deus que me orientasse. Buscou o Senhor. Que coisa, e quantas vezes a gente faz isso? A gente quer fazer uma série de coisas, não, eu sei o que eu estou fazendo. Eu conheço, eu sei o quão forte é o meu braço, eu sei dos meus relacionamentos e como eles podem abrir portas para mim. Quantos amigos eu tenho, eles vão resolver para mim. E por vezes a gente se esquece do mais importante, que é pedir a aprovação e a orientação de Deus. Então o REC serviu muito para mim, especialmente por conta disso. Para que a gente se volte para Deus. Deus é incrível, né? São as experiências que a gente vai aprendendo, né, Marcelo? Sim, sim. Toda vez que a gente sobe a montanha, nós aprendemos algo novo. E aí, cabe a nós colocarmos isso em prática ou não. E quando a gente coloca em prática, meus amigos, vou dizer para vocês, a Bíblia mesmo fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Sim. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós trilhamos o caminho dele. Mas Marcelo, com tantas experiências que você tem tido, e essa experiência que você acabou de contar é incrível pra gente, e ver como Deus agiu. Baseado em tudo isso que você tem aprendido, toda vez que você vai para a montanha, todo o REC que você serve, toda a oração do mês, que a gente está junto aqui, você está aqui com a sua família, né? Todo momento nosso a gente tem aprendido algo com o Senhor. Sim. Baseado em todas essas experiências que você tem tido, o que você diria para esses homens que estão nos assistindo, que ainda não subiram a montanha? Eu sugiro, recomendo que você aceite o desafio. Se você quer viver algo novo, uma experiência nova, isso vale para você que está há muito tempo na carreira cristã, isso vale para você que se converteu há pouco tempo, até para você que ainda não se converteu, você que ainda não se tornou membro de uma igreja, você que ainda não reconheceu a Jesus como o Senhor de sua vida. Esse momento, essa caminhada pela montanha é um divisor de águas. E se você quer ter uma experiência com Deus, eu recomendo, sugiro que você aceite o desafio e se permita viver essa experiência, porque ela vai impactar a tua vida. Vale muito a pena. Muito bom. E aproveitando, né, que você está se dirigindo aos homens, eu queria que você se dirigisse agora às esposas que estão nos assistindo, que estão pensando assim, poxa, Senhor, como eu gostaria que o meu esposo tivesse uma experiência assim. Porque eu sei, porque nós conhecemos muitas pessoas aqui na igreja, e nós sabemos que tem muitas esposas nos assistindo, sim, que gostariam que os seus maridos vestissem essa farda como nós vestimos. E que tivesse também essas experiências que nós temos, Marcelo. O que você diria para essas esposas aí? Você sabe que esses dias, acho que uns 2 finais de semana, eu estava no elevador com a minha esposa e as minhas filhas, e uma senhora e o seu marido estavam no elevador. E ela olhou para mim assim e falou assim, por favor, fale pro meu marido o que acontece lá nos legendários. Convença ele. Aí eu disse, olha, a pessoa que melhor pode falar a respeito de o que é que muda, o que é que fica legal, onde que há melhoria,
é a minha esposa. Exatamente. E aí, mas mesmo assim eu acho que vale a pena considerar o seguinte, essa mulher, essa esposa que tem esse anseio, o caminho é esse, continuar orando, é claro, né? E incentivar o seu marido e tendo certeza que você, esposa, você, mulher, será uma das pessoas abençoadas, favorecidas por esse homem que retorna da montanha. Você e seus filhos estarão entre aqueles que serão abençoados por Deus, porque há uma transformação. O nosso REC aqui de Curitiba ele é chamado de REC Transformação, Reto Extremo de Caráter, Transformação, batizado com esse nome de transformação, porque efetivamente isso acontece. A gente percebe isso numa série de situações, vários irmãos relatam essa situação. Então, para as minhas irmãs, para as esposas dos nossos irmãos aqui de Curitiba, e quem tiver acesso a esse conteúdo, vale a pena. Incentive o teu marido, ore por ele e diga para ele que você espera muito e ora para que isso aconteça, porque certamente será um divisor de águas na vida de todos vocês, toda a sua família. Marcelo, em uma frase, defina o que é ser um legendário. Eu acredito que ser legendário é você ter a oportunidade de ter um upgrade na vida cristã. É um resgate, é uma série de princípios, é uma série de ensinamentos bíblicos que por muitas vezes, conforme o passar do tempo, a gente acaba esquecendo. Então, entre as coisas que para mim tem sido muito impactante, foi antes, digo no início do REC, na montanha, e tem sido uma coisa que se ensina na montanha, que é lutar da maneira correta. Lá a gente aprende como é que a gente tem que lutar as nossas guerras. Então eu diria que ser legendário é ter a oportunidade de receber um upgrade na carreira cristã. É uma oportunidade que temos de aperfeiçoar o nosso relacionamento com o Senhor Jesus. Ter um relacionamento intenso com Jesus. Uau, que legal, Marcelo. Cara, como é bom ouvir um legendário com tantas histórias dignas de serem contadas, né? Não é só uma história de subir a montanha, passar por um momento ali e ter uma transformação. Mas eu vejo no Marcelo, como vejo em alguns outros homens, como se Deus desse um reset em nós. Apertasse o botãozinho do reset, né? E trouxesse para nós um novo estilo de vida. Essa é a verdade. Foi o que aconteceu na minha vida, inclusive a célula que nós iniciamos tem esse nome, Célula Reset. Olha só. Por conta disso, porque eu entendi que Deus fez isso na minha vida. Eu entendi que houve um divisor de águas. É como se Deus estivesse restaurando a configuração, corrigindo uma série de coisas. Sim. E me dizendo, olha, o caminho é esse. E fazendo aquele upgrade que você colocou, né, cara? Isso. Então é isso, cara, e é demais. Quando a gente consegue ouvir uma história dessa, eu imagino que as pessoas lá do outro lado estão famintas por isso, né? Porque eu ouvi uma história digna de ser contada, de um homem que foi transformado na montanha, que voltou para o seu lar num novo formato, né, de homem. Isso de fato é muito motivador para nós. É incentivador a gente ouvir histórias como as suas, meu amigo. Cara, e tô aqui, quero te agradecer. Estamos chegando ao fim, né? Estamos encerrando. Eu sei que a galera também está lá do outro lado. Não para não, continua. Porque se deixar, a gente vira a noite aqui conversando, compartilhando as nossas experiências. Mas a gente precisa terminar esse episódio. Quero te agradecer, meu irmão. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por você compartilhar tantas coisas de Deus, do coração de Deus com a gente. A casa é sua. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço, querido. Que grande oportunidade que nós tivemos aqui. Uma honra. Gente, e assim a gente vai encerrando esse episódio. Continue conosco, permaneça conosco. Siga-nos nas nossas redes sociais, lá no Instagram, no Facebook. Ativa o sininho aqui do YouTube aí da nossa conta para que você seja notificado sempre quando a gente tiver algo novo. Estamos aqui com esse programa para trazer algo de Deus para a sua vida, para as nossas vidas, porque nós queremos de fato que esses homens que estão nos assistindo sejam transformados pelo poder do Senhor. Não é uma farda, não é um número no boné, mas é o que o Senhor faz nas nossas vidas, o que o Espírito Santo transforma no nosso coração. Que Deus abençoe vocês, obrigado por ficarem conosco até aqui e até a próxima. Aú!